expectativa de quem aguarda com incerteza é sempre muito grande. E a noite de quem espera faz-se caracterizar por uma demorada necessidade. Aquela era uma noite especial. No velário do infinito, as estrelas lucilavam suavemente. Era o mês de Nisan. Abril, maio e Israel. Anunciava-se a primavera. Não obstante, os ventos frios do Hermon chegavam à cidade de Jerusalém, carreados pelas mãos da brisa, que se adentravam pelos imensos desfiladeiros. Ela aguardava notícia de um para outro momento. Uma notícia de angústia. A informação que lhe iria despedaçar a alma. Entregara-se a Deus desde antes. E naquela noite especial, quando soubera da trama que se desenvolvia pelos corredores da casa palaciana, ela rogou a Deus de Israel que tivesse misericórdia e procurasse diminuir a carga das suas e das aflições do seu filho. Já a madrugada se anunciava, quando à porta um jovem ansioso bateu com desesperação, e ela, que estava aguardando a notícia, foi abri-la, coração nas mãos, esperando receber a notícia, aguardada em sofrimento, assinalada pela angústia. Era João que chegava, o jovem que tivera o suave e doce convívio com Jesus, apresentava-se atônito e desfigurado. Minha mãe, ele foi preso. Ela não ouviu exatamente as últimas sílabas. Escutou-as na acústica dos sofrimentos. Tentou dizer alguma palavra, mas há momentos em que as palavras perdem totalmente o significado. Apenas rodopiou nos calcanhares. E ele, solícito, correu e apoiou-a no vágado, antes que ela tombasse sobre o solo. Aconchegou-a de encontro ao peito. Fê-la despertar. E do véu de lágrimas que lhe escorriam naturalmente pelos olhos, Maria de Nazaré perguntou com a voz trêmula: e qual o crime do meu filho? De que o acusam? De insurreição, senhora. Chamam-no perturbador da ordem. Neste momento mesmo ele está diante de Pilatos, que acaba de lavar as mãos, o que me permitiu vir correndo para dizer-vos da tragédia que se nos avizinha. Maria não podia acreditar. Afinal, qual o crime que o imputavam? Ele apenas ensinara a lição de amor. É verdade que ele havia dito várias vezes que a sua era a marcha para o holocausto. Mas o coração de mãe sabe confiar. Ela esperava que Deus igualmente tivesse misericórdia do seu menino. De imediato ela adentrou-se à intimidade da casa e retornou trazendo sobre a cabeça o pesado manto que as mulheres de Nazaré usavam para defender-se do frio da noite. Leva-me contigo, pediu, numa solicitação assinalada pelo desespero e pelo sofrimento. João, que era jovem, ainda não havia alcançado os 18 anos, imberbe e sonhador, disse-lhe:
da improcedência daquele desejo e do perigo que ambos arrostariam. Jerusalém era uma cidade de sedícias. As paredes pareciam ouvir. Havia espiões disfarçados em todo lugar. A Torre Antônia, onde se aquartelavam as hostes de César, espiava a cidade em todos os quadrantes. Era um risco injustificável sair àquela hora da madrugada. Ademais, para onde? Que poderia fazer uma mulher veneranda e viúva e um rapazito inexperiente, sem projeção social? Maria, todavia, insistiu e impôs-lhe: leva-me contigo ao lugar em que deixaste meu filho. Pelo caminho, enquanto o vento da noite ciciava uma balada de tristeza, ela repassava no caleidoscópio da memória os últimos acontecimentos. Por aquelas mesmas ruas que agora ela transitava no silêncio da noite, ela ouvira entrar em triunfo. Cavalgava um asno que ele mandara buscar, a pastar nas terras fora dos muros da cidade. Como é vã a ovação popular, e como é mentiroso o êxito da criatura humana. Adentrara-se ele há apenas uma semana incompleta, sob a exaltação do povo. E agora, 5 dias depois, marchava de um lugar para outro sob o apulpo do populacho. Ela não podia entender. Recordava-se ainda de que as mulheres arrancavam o véu, o manto. Algumas romanas retiravam o péplo e atiravam-no ao solo. Traziam-lhe tapetes raros para colocar pela via por onde ele marchava com a multidão. E só então ela compreendeu um detalhe. Não era ele quem pisava, era o animal. Porque ele estava acima, montado, parecendo já uma ponte que deveria ligar a miséria humana à grandeza divina. E por isso agora que ela recordava de todas aquelas cenas, as maravilhosas cenas da alegria rápida, o coração se tornara ainda mais túmido de angústia. Ela chegara diante de Caifás, o palácio estava deserto. Havia subido a colina, os quase 50 degraus. Depois descera e adentrara-se outra vez pela cidade. Já não estava no lugar onde ele fora sumariamente julgado pelo mesmo povo, a quem tanto amara. Alguém disse de forma indiferente que ele fora levado ao cárcere, ali mesmo cavado na rocha viva, ao lado das águas que se adentravam em Jerusalém, por um túnel especial que havia salvo a cidade de um sítio guerreiro fazia séculos. À noite, continuava a sua marcha silente e estrelada. A mulher nazarena cercou-se da entrada da prisão, guardada por um jovem, mais jovem do que seu filho. Era o legionário, a cabeça atrevida, o pescoço romano e grosso, a cabeleira encaracolada e caída a Júlio César, a armadura. Ela se acercou nervosa e perguntou ao rapaz: aí dentro está o encarcerado que é meu filho. Deixa-me falar com ele. E o soldado que representava o poder de César, Alex Romana, empurrou-a com desprezo e sarcasmo, fazendo que ela rodopiasse e batesse a cabeça nas paredes de pedra. E um filete de sangue lhe escorresse, marcando-lhe a face muito pálida. Maria não podia entender por que Deus abandonara seu filho. A razão,
porque a divindade pródiga de misericórdia e a justiça celeste que ele decantara tantas vezes, ia preferir que ele, na condição de cordeiro, marchasse para o martírio. Sentou-se ali mesmo e aguardou. A noite dos desesperados parece não ter fim. O sol começou morno, tornou-se ardente durante o dia, e quando a triste caravana começou a atravessar a rua estreita na direção do Gólgota, o monte que tinha a feição de uma caveira, que ficava além dos muros da cidade, com uma altura aproximada de 15 metros, era um outeiro. Ela ainda não podia entender. Seu filho estava transfigurado, a cabeça coroada de espinhos, aqueles espinhos de roseiras silvestres, arrancadas das muralhas nas quais se jogavam os despejos da cidade. Os olhos com marcas arroxeadas, os lábios com estranhos ritos. Dizia depois que o tétano se lhe havia instalado no organismo, graças aos espinhos infectados que se lhe cravaram na cabeça. Ela não podia entender por uma razão simples. A justiça de Roma, embora arbitrária, estabelecia que qualquer pessoa podia propiciar a revisão de uma culpa. Podia reabrir o processo. E à frente da sinistra caravana ia um legionário a cavalo que gritava periodicamente: se alguém achar que o condenado não tem culpa, que o diga, ou que se cale para sempre. Ninguém, nem uma voz sequer se levantava para o defender. Aonde estavam os leprosos a quem ele curou? Os endemoniados que ele libertara das algemas da loucura? Os cegos que recuperaram a visão? Os que tinham ouvidos moucos e agora escutavam o similar do vento e as melodias da natureza? Onde estavam aqueles a que ele dera o pão material, que multiplicaram o peixe para refertar-los? Aonde estavam todos aqueles que o acompanharam? O seu ministério fora público. Ele não temera a argúcia, a sagacidade, a desonestidade da lei. Pregara no átrio do templo de Salomão. Pregara na sinagoga em Cafarnaum. Falara na praça. A sua era uma mensagem transparente. Mas onde estavam seus beneficiários? Maria ignorava que a criatura humana é assim. Sorrisos quando se beneficia, e distância quando deve beneficiar. Mas ela não podia acreditar que entre as milhares de pessoas, mães iguais a ela, que tiveram filhos arrancados das garras da morte, não podia esquecer a mulher hemorroíça, que era detestada por causa do seu fluxo hemorrágico. A viúva de Naim. Onde estavam todos eles que entraram triunfalmente em Jerusalém há apenas 5 dias? As suas reflexões eram atormentadas e rápidas. E ao dar-se conta, estava no outeiro infamante. As 2 traves em forma de cruz, narram alguns historiadores, deveriam pesar 70 quilos sobre os ombros magros daquele homem de 60 quilos, 1,75 m aproximadamente, marcado pelas austeridades da sua vida de renúncias. Ele caíra várias vezes, e foram as mulheres, sempre as mulheres, que vieram auxiliá-lo. Onde estavam os amigos? Onde estava Simão,
Bar Jonas, onde estava Tiago, o exegeta do mosaísmo, estavam ela, a outra Maria, a de Jerusalém, a outra Maria, a de Magdala, a mulher equivocada que se arrependera, e João, um rapaz inexperiente e tímido que o amava. Ele o viu quando as marteladas fizeram que o cravo de 4 polegadas se adentrassem pelo pulso, rasgando-lhe as carnes e penetrando fortemente na madeira rija. Era como se punhaladas fossem desferidas no seu coração. Ela cerrou os olhos e acompanhou as marteladas rítmicas e os gemidos surdos que lhe escapavam do peito pelos lábios ligeiramente entreabertos. Descerrou os olhos e viu que ele era erguido como uma bandeira despedaçada ao vendaval. E quando a cruz foi colocada no buraco adredemente aberto e o corpo cedeu, ele não pôde evitar o gemido mais forte, resultado desta asfixia, da queda pulmonar, as fibras dilaceradas ao impacto do peso do corpo naquelas 2 hastes metálicas que o prendiam à cruz. Maria teve a ideia que ia enlouquecer, porque era demais para a sua aflição ver o filho pendurado ao poste do martírio. Foi aí que a magia da mente levou a recordar vários anos atrás. Era quase uma menina de 16 para 17 anos, que vivia feliz entre os seus na romanesca e gentil Nazaré. Nazaré até hoje tem apenas uma fonte central, na qual as mulheres se reúnem para conversar, onde se vai buscar água, onde desfilam ao cair da tarde as notícias pelas bocas femininas. Ela havia retornado de uma destas viagens ao poço, quando chegando a casa e sentando-se, ela teve uma peculiar e difícil de definida sensação. Teve a impressão de que saía do corpo e flutuava em um colchão de nuvens, enquanto vozes angélicas pareciam cantar uma sonata ao longe. Repentinamente, uma voz que era forte como o trovão e era doce como a carícia de um beijo, falou-lhe ao ouvido em um clarão de luz: Senhora, Ave Senhora, tu és cheia de graça, apraz ao Pai Celestial, que tu sejas a mãe daquele que vem trazer à terra a mensagem de libertação. Ela não parecia ouvir, era um sonho, flutuando pelo pensamento além da terra. Maria teve uma estranha sensação e evocou a palavra dos grandes profetas da Bíblia. Ele virá, e quando ele chegar, a terra se reverdecerá, e os espierais se abrirão em flores. Isaías, Neemias, Osias, os grandes profetas falavam daquele Messias que traria à terra a mensagem de verdade para tornar felizes as criaturas. Ela era apenas uma serva, descendia da casa sagrada de Davi, mas não acalentava qualquer ambição. Casara-se com José, um homem idoso, que segundo algumas tradições já deveria ter mais de 60 anos. Ele vinha de uma viuvez, trazia filhos no primeiro matrimônio, e uma velha tradição rezava
que ele tinha a tarefa de preservá-la para o ministério do templo. Mas neste momento de doces emoções, ela apenas disse que se faça na serva, segundo a vontade do seu Senhor. E retornou ao chamado plano objetivo. As lágrimas lhe aljofravam os olhos. O peito arfava. Era tão extraordinária aquela emoção que ela silenciou. Mais tarde, quando a gravidez se fez aparente, e ela narrou com detalhes ao esposo devotado aquela visão extraordinária que a felicitara em a noite passada, ele foi tomado de infinita alegria e agradeceu a Deus a honra súbita de ter no seu lar o embaixador dos céus. Ela continuou a desfilar as reminiscências. Recordou-se da viagem pesada até Betlehem, a chegada ali, as tarefas do recenseamento de César, a busca de uma hospedaria, o 9º mês, os problemas de uma gravidez e a noite memorável da delivrance. Ela se recordava da musicalidade somente audível para o seu coração. Tinha na mente a presença dos animais domésticos na modesta estribaria e depois a visita dos pastores que acorreram do campo. Agora, diante da cruz, ela sorria, recordando a paisagem festiva daquelas visitas agradáveis que lhe dulcificaram a alma. O retorno a Nazaré, a visita dos chamados reis do Oriente. Depois, as informações da tragédia, o sonho premonitório de José, para que levasse a criança para ser resguardada à sombra da esfinge. A viagem ao Egito, o retorno a Nazaré e a personalidade singular do filho amado. Aquela criança de cabelos encaracolados e olhar triste, transparente como um céu de primavera. As palavras comedidas dos seus lábios raramente sorridentes eram um enigma para o seu terno e doce coração de mãe. Quantas vezes lhe perguntara: meu filho, que fazes? Eu cuido dos negócios de meu pai. Yashua, teu pai é Youssef. Ele sorria e não lhe adia palavra alguma. Estava nítido na sua mente o dia em que recebeu a visita de Isabel, a prima, que ficara grávida em idade avançada. Por sortilégio, diziam, deu uma aparição que silenciara a boca do marido, Zacarias. E quando Isabel fora visitá-la com Iocanã, os 2 meninos desapareceram das suas vistas. E ela, ao dar-se conta de que as crianças não brincavam ali, deveriam ter 5,5 e 6 anos de idade. Ela chamou Isabel e correram à entrada da casinha branca com as rosas de Sharon, debruçadas sobre a morada da entrada. E viram as 2 crianças na borda do monte, desenhadas em negro ante o crepúsculo. Correram, e com medo que eles caíssem caso viessem assustar-se, Maria se deteve a olhar a cena, o seu Yashua, apontando o vale lá embaixo, parecia um general que estivesse explicando ao seu soldado a técnica das batalhas a travar. Ela abraçou seu filho enquanto Isabel dela, e repreendendo, disse-lhe: tu não sabes? Eu me preocupo contigo, Yashua. Que fazes? Eu cuido dos negócios de meu pai. Teu pai é Youssef. Já está idoso.
A que pai te referes? Àquele que me enviou. E sem dizer mais nada, olhou significativamente para Iocanaan. E os dois meninos adentraram-se na noite e adormeceram-se na casinha modesta. No dia imediato, quando Isabel retornou ao seu lar, e chamando a João, seu filho, preparou-se para partir, perguntou: Jesus, tu não queres vir conosco? Ele contemplou o horizonte do amanhecer e disse estas significativas palavras: não, é necessário que João vá primeiro, eu irei depois. Toda a vida do seu menino fora assinalada por essas estranhas informações. Toda a sua jornada foi assinalada por esses solaus, por essas palavras não ditas, até que se ouviu falar de uma voz que vinha do deserto, das bandas do Jordão, em Bet-Abara, uma val do rio que dava acesso ao Oriente Médio e por onde as caravanas se adentravam em Israel. Bet-Abara, também chamada a Casa da Passagem, era o lugar em que se reuniam os viajantes. E as notícias partiam dali pelos correios verbais que se dirigiam às diferentes terras. Falava-se que um homem viril e forte, de barba hirsuta, de cabeleira desgreada e olhar de lince, o corpo guardando a nudez pela pele de um animal selvagem, tinha atado aos rins uma corda, e ele dizia: arrependei-vos e fazei penitência. É chegado o dia terrível do Senhor, e quando ele chegar, eu não serei digno de desenlaçar as cordas das suas alparcas. Eu sou aquele que prega no deserto, que limpa as imperfeições com água, mas ele irá batizar com o fogo do Espírito Santo. E se falava que era Iocanaan, João, que passaria a posteridade como o Batista, pela simbologia da limpeza nas águas do Jordão. Mais tarde, o filho beijara e não lhe dissera nada. Ela mesma não tinha ideia da extensão do ministério do seu filho. Ouviu falar que os seus familiares desejaram atirá-lo de uma rocha em Nazaré, e que por isso ele desaparecera das suas mãos. As notícias agora vinham da Galileia, região baixa, pobre, de pescadores, de viticultores. A região amena onde Cleópatra anteriormente passava suas férias, ali em Magdala, para se beneficiar dos ventos alíseos do entardecer. Chegavam notícias de que mesmo os demônios, as fúrias, submetiam-se-lhe ao comando gentio. As notícias agora extravasavam a realidade, informavam que cegos viam, paralíticos andavam, morféticos recobriam o corpo com a saúde. E ela não poderia crer. Diziam que era seu filho. Mas ela se lembrava do seu menino. E lembrava-se que um dia, indo às festas em Jerusalém, quando ele contava 12 anos, no retorno ao lar, ela o havia perdido. E indagando a José, com quem ele estaria no grupo, o velho companheiro dissera que ele ficara atrás. Ela retornara com o marido, adentrara-se no ato das mulheres, chegara até a porta e o vira entre os doutores. Era um sol que amanhecia na senectude dos chamados sábios do Sinédrio. Interrogavam-no
E ele contestava, sorrindo. Ela o chamou assustada. E quando teve diante da sua ternura, repreendeu. Por que te separaste de nós? Estava cuidando dos negócios de meu pai. Maria começou a sentir uma certa mágoa desse pai. Que ele roubava o filho. Que ele tirava as melhores horas de convívio e de enternecimento. Agora que ele saíra para cuidar das tarefas daquele pai, ela se preocupava porque na viuvez ele assumira a carpintaria de José, era o responsável pelo pão de ambos. Agora ela estava na dependência de outros parentes, mas a voz dele parecia chegar-lhe à acústica dos sentimentos. Contaram-lhe que fazia poucos dias ele subiu ao monte defronte do mar. Uns dizem que ele subiu como Mateus. Outros dizem que ele desceu. Mas será importante se ele estava ascendendo ou descendendo. A verdade é que, num certo ponto, ele parou e, abrindo a sua boca, ele cantou o mais notável hino de amor que a humanidade jamais conheceu. O sermão das bem-aventuranças. O código de ética, que destruiu a velha ética, tornando-se a ponte de uma nova era. Maria exultou com as notícias do seu filho. E ali estava ela agora, diante da cruz. Ela o acompanhara às margens do mar, também chamado Lago de Genezaré, o mar da Galileia. E ali estava o filho amado, pendurado numa cruz, como um trapo oscilando ao vento. Era demasiado para o seu coração. Foi nesse momento que ele deu um grito. Ela o contemplou. E um dos bandoleiros que o acompanhavam no sacrifício voltou-se para ele e disse: Senhor, 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 lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele respondeu: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Maria viu que uma mulher diante daquele estranho chorava. Acercou-se-lhe, diminuindo a própria dor, e perguntou-lhe ao ouvido: este homem é teu filho? A mulher encapuzada moveu a cabeça, na emoção das lágrimas, afirmativamente disse: é meu filho, é Dimas. Então, mulher, se meu filho disse ao teu filho que lhe concederia o paraíso, crê, porque meu filho é o Filho de Deus. Aquela mulher cerrou os olhos e procurou evocar onde e quando escutar aquela voz. Fazia quase 25 anos, quando seu filho fora acusado de ladrão, e alguém comentava no poço de Nazaré, e ela ouviu uma jovem muito bela dizer: não o digas, Isabel, não o condenes. Meu filho disse que ninguém pode apontar o dedo na direção das feridas alheias. E ela, a mãe do ladrão, amou aquela mulher que defendia seu filho. Era Tamar, a mãe de Dimas. Ela contemplou a face macerada de Maria. E as duas mães, abraçando-se, choraram. Até o momento culminante da tempestade. O grito na noite que se fez a hora terceira. Agora tudo era um tropel de paixões. A morte, a descida da cruz, a inumação cadavérica no sepulcro de José de Arimateia, ainda novo, que ele mandara cavar ali, ao sopé do Calvário. E as notícias desencontradas.
Ela agora estava na casa de amigos e fora a mesma casa da última ceia, transformada em cenáculo, onde os discípulos estavam apavorados. Judas desertara pelo suicídio, Pedro negara-o, tinha vergonha de si mesmo. E os boatos, as notícias falsas, atulhavam os ouvidos das ruas de Jerusalém. Foi ali que ela viu chegar no terceiro dia, com o rosto iluminado, a antiga equivocada de Magdala. Minha mãe, eu vi. Ele me apareceu. Tiago, austero e férreo, olhou para ela com um toque de ironia e indagou: apareceu-te a ti? A ti. A palavra estava grifada. Tiago é bem o símbolo da maioria das criaturas. Tem um olho hábil para o argueiro, não para a própria trave. Tu crês que nós aceitaremos a mentira? Primeiro ele fugiu. Mentiu-nos. Iludiu-nos e nos enganou, fugindo e nos deixando nesta situação. E tu dizes que ele apareceu a ti. Se ele voltasse como prometeu, apareceria a sua mãe, ou a João, a quem dizia amar, mas a ti, nunca. Maria de Magdala compreendeu. É muito fácil pregar virtude e é muito difícil entender sofrimentos. Fala-se muito em reparação, mas quando a pessoa tomba, rara é a mão que se lhe distende em auxílio, sem reproche, sem acusação, sem fel. Ela nunca seria perdoada pelos hipócritas, por ter sido apenas uma mulher frágil, vítima da corrupção de homens devassos. Ela compreendeu, mas estava disposta a resgatar. A saída do Pantanal deixa sempre marcas nos pés de quem vai na direção da fonte purificadora. E Maria, a de Magdala, ainda trazia os pés enlameados do seu passado. Mas a mãe de Jesus se lhe acercou e, abraçando-a, lhe disse: que te importa a ti a opinião dos outros? Eu creio que meu filho te apareceu. Meu coração de mãe me diz que ele te apareceu a ti. Eu creio. E foi com esta disposição de ânimo que ela voltou a Nazaré. Lentamente o antigo colégio se desfez. Ele apareceu no cenáculo. Depois disseram que há 2 homens que demandavam Emaús. Ele apareceu. Pedro e outros narraram o seu surgimento no mar da Galileia, da chamada pesca, que refertara a barca a ponto de quase fazê-la virar. E Maria em Nazaré tinha as notícias, alegrava-se, seu filho estava vivo. As mães sabem o que isso significa. Os anos se passaram. Foi erguida a mansarda na estrada de Jope para recolher os infelizes à casa do caminho. Tiago foi degolado. Começou o martirológio. Estevão já havia perdido a vida nas mãos de Saulo, o arbitrário representante do Sanedrim. Maria agora estava com a cabeça coberta pela neve dos anos. João havia ultrapassado a idade da razão e chegava à terceira idade agora, lá longe num promontório em Éfeso. Um beneficiário das suas mãos, vinculado a Roma, dera-lhe uma herdade no promontório. E dali ele podia ver o mar da Galileia. Com estas reminiscências, ele começou a pensar onde andaria aquela criança órfã que Jesus colocou na perna para tomar como modelo
e dizer aos amigos que fossem como as criancinhas, que não as estorvassem, pois que delas era o reino dos céus. Onde estaria Maria? João lembrava-se daquele grito na cruz, quando ela, trespassada, lhe dissera: meu filho, meu filho, meu filho, que te fizeram os homens? Ele olhou-a com uma expressão transcendente, enigmática, e respondeu ainda mais enigmaticamente: mulher, não a chamara de mãe. No momento final, eis aí teu filho. E olhou para João: filho, eis aí tua mãe. Ele rompia os últimos liames e construía a família universal. João sabia que Maria era sua mãe. Agora, então veio a Nazaré e encontrou a saudosa naquele barato das informações desencontradas e dos ódios farisaicos. Propôs levá-la ao seu promontório. Ela aqueceu. E ali, na casa que o amigo ergueu, ela passou a ser as mãos da ternura e da caridade. Narrava aos viandantes cansados a história do seu filho. Falava de todas as atividades. Contava-lhes as alegrias e as dores. Um dia, porém, chegou um leproso. Ela o acolheu no lar. Deu-lhe caldo reconfortante. Passou-lhe bálsamo nas feridas. Levou-o a dormir. E quando o morfético no dia seguinte saiu, olhou-a e lhe disse, narra Humberto de Campos em Boa Nova: senhora, vós sois a mãe de Jesus, mas sois a mãe santíssima da humanidade. A partir daí, ela passou a ser chamada de Mãe Santíssima das criaturas infelizes. As notícias voavam de boca a ouvido a boca. E o número dos infelizes que a buscavam era sempre crescente. Ela ouviu falar das perseguições de Nero. O ano 67 trágico. Aquele agosto especial. Seu coração já de mulher octogenária não suportava tantas aflições. Porque o ódio a seu filho, aos continuadores da mensagem do seu filho, porque o amor provoca tanto ódio. Foi na noite talvez de maior amargura e saudade. Ela sentou-se à porta para ver o mar à distância e estava perdida em reflexões. Quando chegou um peregrino, ajoelhou-se-lhe aos pés e começou a conversar com ela. A voz era meiga. Ela cerrou os olhos para ouvi-lo no ádito do coração. Ele falou-lhe de esperanças. Ele disse-lhe de alegrias, a bênção das dores, a felicidade de ser consciência cósmica. Ela começou a interrogar-se: quem será? Todos aqueles que vêm até mim sempre vêm pedir que esse estranho que me vem dar, onde ouvira aquela voz. Foi nesse momento que ela reconheceu, ergueu-se, era seu filho. Ele estava genufletido, olhando-a, as chagas nos pulsos. Ela quis abaixar-se para abraçá-lo. Ele disse: não, não, minha mãe. Recordas-te? Houve em Israel um homem chamado Matias ben Nafalias, que um dia sua mãe com ele repreendeu. E quando ia saindo a sandália, prendeu-se a esteira, ela esteve por cair.
Então o filho de joelhos colocou as mãos em concha e lhe disse sorrindo, para que teus suaves pés não atritem na poeira do chão. Assim faço eu, sou eu quem de joelhos te vem buscar. Tu que és a Mãe Santíssima da humanidade, para que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria teve um delíquio. O mensageiro desceu para o montório para avisar a João. E ela esteve em delírio naquela madrugada e dia. E na outra alvorada, ela abandonou a carcaça cansada da terra. Sentiu-se flutuar. Sentiu-se jovem, como no dia da anunciação ao cair da tarde. Já lhe não pesava o fardo dos anos. Maria compreendeu que se libertara da matéria e que flutuava no ar. Seres angélicos cantavam hinos de louvor. Ela percebeu que o seu pensamento levava aonde quer que quisesse. Então ela se lembrou do Rio Jordão e do alto pode ver a curva do rio em pleno deserto. E percebeu que o Jordão fazia recordar um alaúde, que Jesus era um musicista cantor, que nas suas águas tangeira a mensagem de esperança da Boa Nova. Recordou-se de Nazaré e subitamente ali estava, no Calvário. E se recordou de Roma, dos que marchavam para o martírio. Repentinamente estava diante dos seus olhos a esplendorosa cidade dos Césares. O casario de mármore, as ruas pavimentadas, as vigas, quadrigas e liteiras, conduzidas de um lado para outro, o esfervilhar das pessoas, o foro. Uma atração enorme levou-a ao circo máximo. Ela atravessou a terra aos subterrâneos. E ali encontrou numa área infecta homens, mulheres, crianças, atemorizados. As feras em jaulas próximas apavoravam-os. Leopardos da Numídia, tigres de Bengala, leões que vieram da Ásia. Era o terror. Maria se deteve e não saberia dizer por quantas horas. Exceto quando o vozerio lá em cima anunciava que 150 mil espectadores. A ralé, os ociosos de Roma, a nobreza e o patriciado, os guerreiros já haviam repletado o circo máximo da humanidade. Abriam seus calabouços. Os legionários adentravam-se. Então Maria viu pavor estampado na face daqueles que iam morrer. Velhinhos alquebrados que nem sabiam por que iam morrer. Crianças que se agachavam nos braços maternos, mães apavoradas. Jovens. Ele os olhou a todos e viu uma jovem pálida, quase estática. Acercou-se e abraçou-a. A jovem fremiu. Maria lhe disse ao ouvido: filha, canta, minha filha. A jovem teve um estremecimento, não escutou com os ouvidos da terra, mas pareceu perceber na acústica da alma aquela voz que lhe dizia: canta, minha filha. Transforma as dores da terra em alegrias dos céus. Canta. E a princípio, um solilóquio, um balbuciar. A jovem a medo começou a cantarolar, a cantarolar.
E quando as grades foram abertas, Roma estarreceu, porque aquele magote de felizes cantava. Cantava alegremente cada alma naquele punhado de corações. As feras estraçalharam a todos, até a última voz estrangulada na garganta hirta de pavor. Mas naquela noite de agosto de 67 em Roma, o calor abrasador, as flores abertas, em gargalhadas coloridas, o silêncio dos espectadores, uma mão grandiosa escreveu no ar: Ave Cristo, os que vão viver a vida eterna te homenageiam e saudam. E levando aqueles mártires, Maria em caravana ascendeu e desapareceu no velário da noite. Uma antiga lenda narra que no Oriente, um estudioso dos astros descobriu uma novíssima. Era Maria, entrando na glória do imarcessível. Cristãos de todos e quaisquer matizes, em qualquer igreja de fé, quando ouvirdes falar no nome de Maria, símbolo da maternidade em triunfo, exultai e rogai-lhe bênçãos, porque Maria, a Mãe Santíssima da humanidade, e a rosa mística de Nazaré, será sempre a advogada dos infelizes, junto a seu filho e ao coração paternal de Deus. Vamos orar. Senhor, quem de nós, que isento de culpa, se creia em condição de atirar a primeira pedra? Quem dentre nós que não traga oculta a discreta e dorida enfermidade do sofrimento terrestre? Somos todos herdeiros das próprias aflições, que nos negamos ao Gólgota de libertação. Por isso que, nesta noite, rogamos à tua mãe para que nos advogues a causa das necessidades imensas, suplicando-te messes de paz, reajustamento de forças, para chegarmos ao topo da subida com a nossa cruz vitoriosa. Senhora nossa, intercedei junto ao vosso Filho pelas nossas imensas necessidades. Iluarizai o nosso coração, como enflorescestes as almas em inverno dos mártires no momento do testemunho. Permiti, Senhora, que retornemos a nossos lares em paz. Abençoai o nosso congresso, para que as bênçãos e luzes ali esparzidas diminuam a grande noite que se abate sobre nós, fruto do nosso engodo, da nossa turbulência, da nossa própria insensatez. Em vosso nome,
Em nome de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, encerramos a nossa reunião, formulando votos de paz para todos. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe.